Novamente, vou dar início aqui à apresentação do meu relatório de estágio supervisionado na área de suinocultura intensiva. Meu nome é Oséias Pereira e o estágio foi realizado na granja Top Sui, no Rancho Eldorado. Identificação do local. O estágio ele foi realizado, como eu falei, na granja Top Sui, que é uma granja que está localizada a 30 quilômetros da BR-010, sentido Açailândia Imperatriz, e a 40 quilômetros do centro comercial de Açailândia. Está localizado no Rancho Eldorado, próximo ao povoado 30. Tem como proprietário o senhor Jonatas de Oliveira Silva, que é sócio com o irmão dele, que é chamado de André Luiz Oliveira Silva. Então, a granja, a área é do senhor Jonatas de Oliveira, mas a granja são dois irmãos que são sócios na granja Top Sui, que é o André e o Jonas. Justifica seu interesse no estágio de suinocultura por ser uma atividade de grande importância social e econômica no Brasil. Eu observei essa alta da suinocultura, né? E eu vi a necessidade na minha cidade de buscar uma qualificação na área. Eu estou inserido no curso, né, técnico, mas eu vi essa necessidade de buscar uma qualificação a mais e por isso eu escolhi estagiar na área de suinocultura. Recentemente até passou uma reportagem no Jornal do Maranhão de um produtor aqui de Açailândia que implementou, está criando, instalou na sua propriedade um biodigestor, enfim. Então, assim, é uma atividade dentro do agro, da pecuária, que está em ascensão e eu me interessei e falei, pois eu vou buscar o meu primeiro estágio na área de suinocultura. Pode passar a próxima. Os objetivos: mesclar a teoria vivida em sala de aula com a prática, compreender como funciona na prática cada ciclo produtivo, adquirir novas técnicas de manejo, criar um ciclo de amizade entre produtores e profissionais da área. Eu costumava falar em sala de aula que você assistir, você participar das aulas, sentado numa cadeira, no conforto da sala, é muito diferente de você vivenciar. Então, um dos objetivos principais que eu via quando eu projetei, assim, junto com meus professores, a gente, você quer estagiar em quê? Eu quero estagiar em suinocultura. Foi justamente essa mesclagem do conhecimento teórico com a parte prática. Eu quero vivenciar, eu quero ver. Por mais que, por exemplo, eu não participe de uma castração, mas o fato de eu estar vivendo, presenciando, iria agregar muito no meu curso e dentro da matéria de suinocultura. Para mim, dos objetivos, o principal foi justamente essa mesclagem da parte teórica. Revisão bibliográfica. A suinocultura, ela, como eu falei anteriormente, ela vem em grande ascensão. E ela é a carne mais consumida em todo o mundo. No Brasil, quando se fala de produção, a suinocultura ela ocupa o 4º lugar no ranking e os estados mais produtores, os maiores produtores de suinocultura no Brasil são os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente, Santa Catarina é o maior produtor de suíno e Videira, se eu não me engano, Videira é a maior cidade ou a cidade que tem a maior produção de suíno do mundo, ou do Brasil. Tem um produtor lá chamado de Moacir Faquim, se eu não me engano o nome dele. Moacir Faquim, que ele tem uma granja lá em Santa Catarina, em Videira, que ela possui 31 mil matrizes. Então, por semana, ele produz cerca de 116 mil leitões. Então, quando você olha assim para a suinocultura, é algo que abre os olhos. E eu percebi ao longo desse estudo sobre a suinocultura que existem alguns produtores, alguns empresários de outros ramos, que não é do agro, que estão migrando para a suinocultura justamente por ver essa visão, por ter essa visão de que a suinocultura
apesar de não ter tantas tecnificações como algumas outras áreas do agro, ela vem em crescente ascensão. Eles estão migrando para a suinocultura justamente porque é um mercado que é muito promissor. Passar. Descrições das atividades realizadas. Limpeza de baia. Uma das principais atividades da suinocultura é justamente a questão da limpeza das baias. Os suínos são os animais que eles produzem uma grande quantidade de dejetos. E essa limpeza, que é uma atividade que é realizada diariamente, ela é feita com o auxílio de um jato, onde eu fiz o estágio, né? Primeiro você molha a área, a baia, e quando ele fica meio úmido, que os suínos vão pisando, e vai descompactando esses dejetos do piso. Aí você, com o auxílio de um jato, você vai fazendo a limpeza com um jato d'água e jogando para um canto, tá? Onde esse dejeto ele vai para um biodigestor que tem. Com exceção das baias dos reprodutores, que eles só são feita a limpeza com um jato d'água uma vez por semana, pelo fato de não estar molhando, não pode molhar diariamente, para não ocorrer problema de casco nos animais. Então, as baias de terminação e as baias de creche, todos os dias são limpas com o auxílio do jato d'água. O arraçoamento dos suínos. A granja ela tem um programa de alimentação, de racionamento, que é o seguinte: 2 vezes por dia as matrizes, as matrizes que estão na área de gestação, elas são alimentadas 2 vezes, assim como os reprodutores. As matrizes em lactação são alimentadas 3 vezes por dia. A lactação é manhã e tarde, e a lactação manhã, meio-dia e tarde, e a de gestação manhã e tarde. Os demais setores da granja são servidos ração à vontade. Então, eles têm os coxos automáticos, que os coxos não podem ficar vazios. Quando eles estão ali, o meio, beirando abaixo do meio, eles são abastecidos novamente. Próximo. Castração, formulação de ração. A castração é uma também das atividades que eles seguem bastante à risca lá na granja. Ela é realizada entre o 5º e o 7º dia de vida do leitão. Por que entre o 5º e o 7º? Porque, às vezes, o 5º dia, ou o 6º dia, ou deu no sábado ou deu no domingo. Aí, geralmente, no sábado e no domingo, eles não trabalham, eles não fazem castração. Então, ou é no 5º dia, na sexta, ou no sábado pela manhã, que sempre é realizada essa atividade nas horas mais frias do dia. Então, entre o 5º e o 7º dia, ele é feito com auxílio de um bisturi. Tem que ter uma pessoa para estar auxiliando, ele vai imobilizar o leitão, e é feito um corte na vertical, no saco escrotado do leitão, e retirado através de puxão e colocado no recipiente. Em seguida, é aplicado um larvicida em cima, para poder evitar que sente mosca, que lava, e também ajudar na cicatrização. Ação de ração. A granja ela tem um programa de ração dela própria. Ela tem 7 tipos de ração, 7 tipos de formulação de ração, que é lactação, gestação, reposição, pré-inicial, inicial, crescimento e terminação. São 7 tipos de ração que eles formulam, sendo que alguns tipos de ração, eles têm 2 tipos de formulação. O que eles mudam dentro desses grupos de ração, um exemplo, a ração de crescimento, tem crescimento 1 e 2. O que muda é só o núcleo, mas a ração é de crescimento. Então, são 7 tipos de ração que eles produzem na granja. Próximo, professor. Desbaste de dente, corte de cauda e cauterização. O desbaste de dente, ele é feito 12 horas após o nascimento do leitão, assim como o corte da cauda e a cauterização. Ele é feito um após o outro. O desbaste, ele é feito com uma retífica, que na ponta da retífica é acoplado um bico diamantado, desbastador, e com o auxílio de outra pessoa também, para poder estar ajudando no processo, é feito o desbaste. Essa retífica ela é elétrica, então é feito o desbaste do dente justamente para poder evitar que eles mordam as tetas das matrizes, mordam o rabo dos uns outros. Por isso que o corte
a cauda é cortada justamente para que eles não mordam e também para evitar o canibalismo. Por que não é cortado antes das doses? Para poder o leitão ele não ter dificuldade de ingestir o colostro. Então, assim, porque antes das 12 horas não faz, porque nesse período de 12 horas é o período que ele precisa para poder ingerir uma maior quantidade de colostro. Então, ele é feito desbaste após 12 horas do nascimento do leitão. O corte da cauda ele é feito com um alicate próprio para isso. É um alicate que ele também é elétrico, então ele é aquecido ali uns 5 minutos mais ou menos ligado na energia, ele é aquecido, e quando você faz o corte da cauda, ele já cauteriza junto com o corte. Em seguida, ele é aplicado em uma substância que é para também ajudar a cicatrizar e evitar que as larvas pousem, que as moscas pousem e evitar que prolifere alguma larva na cauda dos leitões. Próximo, professor. Identificação de cio e o manejo reprodutivo. As matrizes, elas são identificadas o cio seguinte, como lá eles têm um programa de cobertura controlada, e cada matriz ela tem que produzir 2 vezes por ano, quando chega o período daquela matriz entrar em cio, o barrão, ele passa pela área de gestação, é feita a identificação desse cio. E, em seguida, essa matriz ela é trazida para a área do barrão, para identificar se realmente ela está no cio. Quando o barrão passa, ele se identifica com alguma matriz, mas possivelmente essa matriz ela pode não estar em cio. Hein? O barrão é trazido para a baia e essa matriz é trazida para a baia do reprodutor. Sendo identificado o cio, essa matriz ela vai ficar 12 horas esperando para a primeira cobertura, que já entra dentro do manejo reprodutivo. Após 12 horas feita a identificação do cio, é feita a primeira cobertura e 12 horas após uma segunda e 12 horas após uma terceira cobertura. Então, são 3 coberturas nas matrizes, com um intervalo de 12 em 12 horas cada uma. Se por acaso chegou o período de cobertura dela entrar em cio, ela não entrou, essa matriz ela é induzida ao cio com alguns medicamentos que eles usam lá, não sei se pode falar o nome, mas um dos medicamentos usados é o cicrocil, e 3 dias após é usado um outro medicamento ou uma outra dose do cicrocil para poder induzir essa porca a entrar no cio, ou essa matriz a entrar no cio. Do dia que é feita a primeira cobertura, cada porca dessa ela tem um brinco de identificação e uma ficha. Do dia da primeira cobertura, é anotado o dia da primeira cobertura e a data prevista do parto, para poder eles terem um controle de quantas matrizes estão entrando no período fértil, quantas prenhes tem no mês, porque eles seguem um programa que eles têm que cobrir 10 matrizes por mês, para não lotar a maternidade. Então, eles seguem esse cronograma de manejo reprodutivo e de identificação de cio, indução ao cio, caso necessário. Próximo, professor. Acompanhamento de parto e tratamento de enfermidades e prevenção. Quando essa matriz, ela fez a primeira monta, que foi datado o dia da primeira cobertura dela, essa matriz, eles começam a fazer um acompanhamento com essa matriz, inclusive a ração específica, existe uma ração específica para cada fase, né? Eu falei anteriormente que as matrizes, dentro do cronograma de alimentação dela, dentro das rações de gestação, existe uma ração específica para os primeiros 85 dias e uma outra ração de gestação para os outros dias finais, para fechar os 114 dias de gravidez delas. Aí nós tivemos a oportunidade de fazer o acompanhamento de um parto, só que a data prevista para o parto não aconteceu na noite que nós ficamos de campana esperando a porca parir. Porque justamente pelo fato dela passar por 3 cruzes. Possa ser que no primeiro cruzo ela não deu cria, ela não foi enxertada. Sendo que um dia depois, na noite do outro dia seguinte, ela deu cria. Então, significa que ela foi enxertada no segundo cruzo, na segunda monta dela. Tratamento de enfermidades e prevenção. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar lá um procedimento feito em um reprodutor, ele estava com um problema no casco, e
Esse reprodutor ele foi imobilizado por mim e por um outro parceiro, o Lian, que nós estávamos no estágio, e em seguida foi feito uns procedimentos para poder retirar curar esse problema no casco dele. E a casa também ela trabalha com um programa de prevenção. Os leitões, após 3 dias, 5 dias após o nascimento deles, eles são aplicados vários medicamentos para poder trabalhar com forma preventiva. E para evitar diarreia, eles aplicam o que é um medicamento para aumentar a quantidade de ferro que o leitão, quando ele nasce com essa deficiência de ferro, então eles trabalham nessa área preventiva, com aplicação de ferro e de medicações para evitar que o leitão tenha diarreia, que é uma das doenças mais comuns dos leitões e pode até dizimar um plantel inteiro se eles for cometido por diarreia. Um outro também mecanismo de prevenção que eles usam é o vazio sanitário, que após a retirada de um lote, essa baia é lavada com jato e aplicado um iodo nas paredes para poder matar os germes, e em seguida ele é aplicado o cal. Com a retirada da água, a gente tira o dejeto mais grosso, e com o iodo vai matar esses germes, uma boa quantidade de germes, e o cal é justamente para enxugar, para saber se tem algum local que tem água. Então, se eu tiro a matéria orgânica, se eu mato uma quantidade de germes, se eu tiro a umidade, que é o que precisa para o micro-organismo se desenvolver, esse plantel que vai entrar na mesma baia, ele vai entrar com uma baia que possivelmente não vai ter contaminação. Próximo. Resultados alcançados. Eu olhando para os meus objetivos, que eu planejei lá no início, tudo aquilo que eu programei, que juntamente com o meu parceiro, com o meu professor de estágio, que foi programado para poder, foi objetivado para a gente, e foi superado. Então, assim, foi além daquilo que eu imaginei que eu iria aprender. Então, assim, eu projetei, por exemplo, ocorreu situações que eu falei agora há pouco, desse tratamento no barrão, que estava com problema no casco, que a gente não tinha programado. Então, assim, os objetivos foram alcançados além do esperado. Nós programamos uma coisa e superou as expectativas. Próximo, professor. Reflexão sobre a experiência. Eu costumo dizer, inclusive com o meu parceiro, que a experiência foi fantástica, foi bastante produtiva. Eu aprendi muito com o meu estágio e pude mesclar, né? Ter essa experiência de teoria e prática. Realmente a prática, quando você olha para a teoria você parece que é fácil, mas quando você vai vivenciar isso no campo, você percebe que não é que é diferente, mas é mais complicado, você vai se deparar com outras realidades que não é passado em sala de aula. Então, a experiência, para mim, foi fantástica e eu aprendi muito com esse estágio. Aí são as referências. E é isso. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, senhor Célias. Ok, agora vamos para os professores, né, que vão avaliar seu trabalho. Quem começa? Olha a cara do Jabe aí, já pensando nos porquinhos. Deixa a zorra aí pro nosso amigo aí, Gardene, fazer o início. Obrigado, Jabe. Primeiramente, parabéns, Oséias. Eu confesso que, ao receber o seu trabalho pelo nobre professor Andrade, eu confesso que eu fiquei maravilhado. Quem lê o seu trabalho percebe que ele está bem estruturado, dentro da métrica, terminologia precisa. Você não vê um acúmulo de informações, as informações elas são detalhadas e objetivas, né?
A formatação também eu pude perceber, está excelente. Então, assim, o trabalho escrito, eu confesso que já tinha algum tempo que eu não via um trabalho bem estruturado. Então, parabéns por isso. Tá? Na apresentação, dispensa comentários, apenas salientar que, como a maioria não estão respeitando o horário, meu amigo fala bem, já tem um espírito de professor, viu? Então, fora isso, a questão do horário, o Andrade já até comentou sobre isso, que a maioria tem extrapolado o horário. As suas ponderações, né, foram bem objetivas. Eu gostei também da apresentação de slide, você não colocou, né, Andrade, inclusive, que é fera nessa área, vai comentar com certeza. Você não encheu de informações, você colocou a imagem, o tópico e discorreu sobre ele, então isso enriqueceu muito a tua apresentação. Eu percebi que isso enriqueceu muito, que é o que geralmente no superior é cobrado, né, Andrade? É muito isso, evitar colocar muita informação, porém, você está cheio dessa informação na hora de fazer a explanação de algum tópico. Então, eu tenho apenas que parabenizá-lo sobre as informações aí, desde castração, de medicações. Foi, de fato, um ponto alto que eu percebi. Essas experiências, na verdade, e que tu comenta em teoria e prática, ela faz com que você tenha uma outra realidade de como se processam, né, essas experiências de sala de aula, né? E algumas, inclusive, como você mesmo comentou, elas acabam indo além daquilo que você esperava, né? Eu acredito que é uma das facetas que fazem com que eu me apaixone cada vez mais, né, pela pedagogia da alternância, né, pela pedagogia do campo, enfim, e lembrando um pouco Paulo Freire, né? Ou seja, esse binômio, essa tríade entre, né, o fazer, o ouvir, o estudar, o colocar em prática, né? Então, acho que tudo isso, né, enriquece, né, esse trabalho e faz com que nós fiquemos aqui alegres em observar a tua apresentação. Viu? No mais, as minhas considerações são essas, mas no sentido de agradecer a oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizar você pela ótima apresentação, certo? Jabe aí. Doutor Arias, parabéns aí pela apresentação, né? Já antecipou aí algumas coisas que a gente ia comentar. Teria ações destacadas aqui no material. E gostaria de acrescentar algo mais que foi falado aí. Então, eu senti um pouco de nervosismo aí no início, né, na hora de tu apresentar aí a indicação do local. Eu acho que, não sei se é bom ou ruim para quem aí a gente tem assim, uma intimidade, a gente vai querer ouvir as informações que a gente sabe. Aí eu percebi que tu se embananou um pouquinho na hora de falar a localização, questão do proprietário, tu repetiu. Mas isso não desvaloriza, né, a tua apresentação. Essa parte do nervosismo sempre vai estar. E dizer também assim, tu se propõe a falar, né, da tua prática, cara, a gente não tem dúvida nenhuma e segurança total do que tu fez, do conhecimento que tu teve no desenvolvimento das atividades, né, da facilidade que tu tem em descrever as atividades.
Então, uma apresentação muito boa. E outras apresentações, a gente até chegou a comentar essa questão, né, de colocar uma imagem da atividade, que isso às vezes acaba deixando o músico que está assistindo a apresentação. Tem o slide, né, e tu estava falando exatamente do slide que estava sendo apresentado, né? Que tu realizou. Então, uma apresentação muito boa e muito segura. Voltamos a ser controle, né, do tempo que vocês têm. A gente organizar a ideia dentro do tempo limite que a gente tem para apresentar. Tá? Então, de tudo, eu queria só parabenizar. Em trabalho, vamos uma observação aqui. Na parte da justificativa, né, eu lembro do trabalho, eu fiquei um pouco em relação à montagem justificativa. Usou um parágrafo quase no início, praticamente a justificativa. A gente coloca, não, a parte onde tu vai dizer que Deus joga para o final da justificativa. Primeiro, apresenta um pouco a área, né, do teu estado, que tu realiza com a justificativa. E outra coisa que eu gosto de você, pelo menos, objetivo, ligando a tua justificativa. Né? Por quê? Eu escolhi por causa disso. Então, um objetivo tem que ter esse último parágrafo que dá uma ligação mais direta, né, do teu trabalho, na parte crítica. Não sei, estou equivocado, né, mas eu entendo dessa forma. Na tua gráfica, eu estava olhando aqui no segundo parágrafo, está direta, e eu não vi a referência dela no mesmo material aqui, né? Está destacado, vai dar uma olhada, né, e fazer essa observação. A outra coisa que a gente vai falar sobre esse bibliográfico, é que às vezes ainda ela fica um pouco solta, né, sobre a atividade que se desenvolve. A gente tem aquela mania de fazer a referência da área. Tudo bem, não tenho nada. Agora, seria mais positivo vocês aproximar o máximo possível a referência das atividades que vocês realizaram. Trazer um pouco mais a realidade trabalhada, desenvolveram no estágio, para a referência bibliográfica. Está aí as informações mais próximas. As atividades foram realizadas. Onde aqui tem uma literatura que fala que vocês fizeram adequada, que já tem pesquisa, afirmam que as atividades realizadas dessa forma. Está me entendendo, mas aí vocês aproximam um pouco a bibliografia consultada da prática que vocês desenvolvem. Né? Porque está muito curado a questão dos criadores, a regiões mais produtoras. Né? Eu queria, assim, eu dessa aproximação mais com o que a gente faz dentro da prática de estágio. Alguns aqui das atividades, falta alguma palavrinha, né, que está no sumário, mas na descrição falta uma palavra, tá? Está em destaque. Outra observação, tu vai material que eu vou passar, tá? Mas como o Carlos antecipou, um trabalho que é bem estruturado, a gente não fica espantado, já, porque a gente sabe da capacidade do terreno, a gente não se surpreende tanto de ler o teu material, porque a gente sabe da tua capacidade. Tá? Algumas coisas que a gente é a sugestão, eu sempre gosto de sugestão, não é obrigado a fazer, eu sugerir, né? Ler e analisar se é de chamar no trabalho ou não. No mais, só para parabenizar a todos. Ok, muito obrigado, Jarbe. Eu tive dificuldade de pegar algumas falas, né, cortando um pouquinho aí na fala do Jarbe, pelo menos para mim, mas deu para entender algumas coisas.
Mas é isso, Oséias, fica aí a indicação dos professores que leram o seu trabalho, né? E eu entendo o teu trabalho como um trabalho bom, né? Um trabalho bom, bem estruturado. Você me mandou o trabalho logo na primeira vez, já estava praticamente pronto para apresentar. Tinha, eu acho que uma ou duas questões pequenas para ser resolvida, principalmente nessa questão de referências bibliográficas, que realmente é um pouco chatinho, né? Mas é preciso fazer. Mas você conseguiu, com as orientações, conseguiu resolver. Bom, de fato, o professor Gardênio, né, viu esse potencial aí na escrita, e é algo que a gente já sabe, não é? Já sabe do teu compromisso, né, para a questão da tua aprendizagem, da tua formação. Né? Você já fala como um técnico, a gente já consegue perceber essas características de um técnico, né, na tua fala, na tua postura, enfim. Então, esse curso eu acredito que vai fazer muito significado na tua vida. Agora, o trabalho poderia ter sido melhor, mais bem elaborado, mais bem apresentado, se não fosse assim a pressa que o Oséias teve para fazer tudo isso, né? Não sei se ele socializou com outros professores, mas ele teve alguns problemas pessoais, né? Para acompanhar as aulas, para acompanhar inclusive o ritmo de orientação da elaboração do estágio. Até que na parte prática, parece que as coisas estavam mais tranquilas e ele conseguiu desenvolver de forma muito apropriada. Pela fala dele, a gente sente isso. Mas agora, recentemente, na hora de elaborar o relatório, participar das orientações, ele teve um pouco de dificuldade e talvez por isso, né, essas observações que a gente ainda faz. Sempre vai ter observação, viu, Oséias? Mas, de modo geral, tá bom o teu trabalho, tá bom, assim, a princípio a gente manda logo para a banca. Então, é muito tranquilo trabalhar contigo, né? Porque você, como eu já disse, é uma pessoa super compromissada com o teu processo de formação e foi tudo muito corrido, tanto para elaborar o relatório como para organizar as apresentações. A última versão da apresentação ele já me mandou já hoje, então nem teve como fazer algumas correções. Mas assim, bem elaborado, como disse o professor Gardênio, a apresentação muito tranquila, você ficou exatamente 20 minutos, né, na apresentação, e a gente percebe, professor Gardênio e demais, quando a gente faz esse processo de forma presencial, essa oficina de elaboração de PowerPoint e como se portar, como organizar uma apresentação de forma mais acadêmica, quando a gente faz isso de forma presencial, o resultado é outro. Não tendo essa possibilidade, nós fizemos de forma remota e ainda assim a gente consegue perceber a diferença dos trabalhos dos alunos que participaram e dos alunos que não participaram desse momento. Oséias conseguiu participar desse momento da oficina de elaboração, de apresentação, algo mais ligado ao oratório e tal. Inclusive ele riu muito nas minhas exposições. Então a gente consegue perceber na organização da fala, né, das ideias, do próprio PowerPoint, de quem participa desse momento de aprendizado, que a gente chama de oficina, para os alunos que não participam. Daí a grande importância de organizar o seu tempo, né, de organizar a sua vida para participar dos momentos. Quando o professor diz, olha, vai ter isso, não é invenção da nossa cabeça, porque nós somos maus e queremos vocês, né, que vocês estudem sem objetivo. É porque, de fato, tem uma intencionalidade. Nós temos 300 coisas para fazer. Quando a gente disse, vai ter isso, é porque isso é importante. E aí a gente percebe isso, né? E aí é isso, de modo geral, né? Parabenizar a apresentação do Oséias. Eu aprendi muito com o relatório dele
e agora com a apresentação mais ainda. Então, fica aí as dicas dos professores, Oséias, e o nosso agradecimento, né? E os parabéns pela tua apresentação e pelo teu relatório, ok? Fica à vontade agora para dizer aí as considerações, para a gente poder finalizar a tua apresentação. A palavra que eu tenho para falar nesse momento é só gratidão, né? Alguns professores, eles sabem da minha dificuldade, né? Inclusive, o professor Andrade, ele falou aqui que desde começo de ano, eu cheguei até a pensar que possivelmente eu não iria dar continuidade ao curso, pelo fato de alguns imprevistos que aconteceram, enfim. Mas eu quero agradecer a todos da CFR, a todos os professores, tá? Se isso está acontecendo é porque vocês se empenharam, vocês se empenham, todas as alternâncias de aula, desde de quando tinha na presencial, agora que são online, então, assim, eu percebo o comprometimento de cada professor, por mais que a internet esteja ruim, ele manda o conteúdo, então, assim, isso é só um reflexo do que eu vejo em vocês, que eu tento de alguma forma, retribuir com compromisso, o compromisso que vocês têm com a gente, com os alunos, eu percebo, eu quero retribuir de forma, por mais que eu não consiga retribuir à altura, mas eu quero retribuir, mostrar que o que eles fazem, eu me importo, então, assim, vamos lá, enfim, mas eu quero agradecer a todos e aceito, eu vou buscar melhorar cada dia mais e depois eu vou conversar com o Jardim para ele me mandar essas ponderações, que é sempre válido, eu vou buscar corrigir ou olhar, me encaixar aqui dentro da minha realidade. E eu fiz a minha apresentação, meu relatório, eu fiz no celular, então algumas palavras que a gente, quando vai mandar para um professor para outro, não vai do mesmo jeito, a formatação não vai igual, corta a letra, enfim, então assim, no celular é mais complicado da gente fazer do que fazer no notebook, no computador. No mais, obrigado e vamos que vamos. Certinho.